E se ser filho de Deus não fosse sobre ganhar coisas, mas sobre perder tudo aquilo que nunca veio dele? E se ser filho de Deus não fosse um título bonito, mas um chamado que exige entrega total? Na verdade, ser filho de Deus te custa o direito de viver só para si mesmo. Te custa a falsa segurança de decidir sozinho os caminhos que você deve seguir. Te custa o ego, o orgulho. Te custa os planos que não nasceram de Deus. Nesse vídeo você vai ser relembrado de uma base primordial do Evangelho e vai entender que viver como filho de Deus te custará tudo. Então, fica comigo. Bom, gente, eu começo essa mensagem lembrando que as boas novas do Evangelho de Cristo nunca prometeram facilidades. Qual é a promessa do Evangelho? Vida. Mas a vida verdadeira sempre passa pela cruz. E a cruz, como você deve ter aprendido, significou a total entrega de Jesus ao Pai. A cruz significou a prova e demonstração de amor de Jesus ao seu Pai e, consequentemente, a nós. E Jesus fez isso entregando nada menos que a sua própria vida. Eu acho que já dá para entender para onde nós estamos indo. Nós vivemos em um tempo onde muitos entre nós queremos os benefícios de Deus, porém sem os custos de ser seu filho. Queremos intimidade sem relacionamento. Queremos herança sem maturidade, sem obediência. Queremos salvação sem a transformação que é a prova dela. A salvação é um dom gratuito de Deus e é ela que nos torna filhos. Porém, como que nós reconhecemos um filho de Deus? Por meio de sua vida de entrega total a Deus, a exemplo do próprio Jesus. Sabe, gente, a Bíblia nos ensina algo muito claro, uma verdade fundamental que nós precisamos relembrar e entender. Que verdade que é essa? Nem todo ser humano é filho de Deus. Toda a humanidade é criatura, é criação de Deus, isso é inegável. Mas a Escritura faz uma distinção profunda entre criação e filiação. O Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, diz: "Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, todos os que creram em seu nome." Percebem? Não são todos filhos. Quem são os filhos de Deus? Os que o receberam como Senhor, aqueles que creram em seu nome. Então, ser filho é resultado de um ato sobrenatural de Deus, um ato realizado por meio do sacrifício de Cristo. A cruz não apenas nos perdoa todos os pecados, a cruz nos reposiciona, a cruz muda a nossa posição espiritual. Jesus não morreu apenas para nos livrar do inferno e do lago de fogo, ele morreu para nos reconciliar com o Pai e para nos tornar filhos à sua semelhança e assim nos introduzir numa relação que antes, quando éramos apenas criaturas de Deus, não era possível, não existia. Paulo diz em Gálatas 4, nos versos 4 e 5, "Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos." E ele ainda acrescenta no versos 6 e 7, "E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai." Assim vocês já não são mais escravo, mas filho, e por ser filho de Deus, também se tornaram herdeiros. Olha isso, gente. A salvação nos tira da condição de condenados, mas a filiação nos coloca na condição de herdeiros. E é aqui que o custo começa a aparecer. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 14 a 16, Paulo revela algo muito profundo. Ele diz: "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para outra vez temerdes, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai." O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aqui existe um detalhe que muda tudo. No texto original em grego, quando Paulo fala filhos, ele usa a palavra huios. Essa, salvo engano, é a primeira vez na Bíblia que esse termo aparece. E huios não significa apenas filhos. Essa palavra carrega um peso e uma responsabilidade representativa. Significa um filho maduro,
Um filho que representa o seu pai. Um filho que vive sob a direção e autoridade do seu pai. Uma direção que certamente vem por meio do Espírito Santo. Ou seja, o que nos diferencia como filhos de Deus não é apenas o fato de termos sido salvos, mas o fato de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É daí que surge uma nova questão. Todo filho é salvo, mas nem todo salvo vive como um filho. Porque viver como filho exige rendição diária, exige abrir mão do controle, exige morrer para uma vida de vontade própria. Ser guiado pelo Espírito significa dizer, não é mais o que eu quero, agora é somente o que o Pai quer. E isso, como Jesus mesmo nos mostrou, nos custa tudo. Ser guiado pelo Espírito não é algo místico, é algo prático e que precisa ser aprendido. É quando no seu íntimo algo te diz, não vá, e você não vai, você obedece. É quando, mesmo a seu contragosto, a sua consciência te diz, perdoe, e você perdoa. É quando diz, mude, e você muda. É submissão, é entrega total. Ouve bem isso, meus amigos, que a gente vai encerrar. Jesus tinha o Espírito Santo a ponto de conhecer o roteiro da sua jornada. Mas você não tem o roteiro da sua vida. Por isso, todos nós que nos chamamos filhos de Deus devemos aprender a depender inteira e completamente do Espírito de Deus que nos guia a toda a verdade. O capítulo 8 de Romanos não diz que filhos de Deus nunca erram, mas que filhos de Deus não caminham sozinhos. Por quê? Porque eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não veio apenas para te consolar, ele veio para te conduzir. E nisso nós percebemos que ser filho de Deus, sim, te custa tudo. Te custa obediência, te custa maturidade, te custa resiliência, amabilidade, compaixão e um coração piedoso, disposto a perdoar. Mas por outro lado, ser filho de Deus te entrega algo infinitamente extraordinário e necessário. Te entrega identidade, te entrega direção, te entrega intimidade com o seu Pai Criador. Você deixa de ser apenas criatura e passa agora a viver como um verdadeiro filho. Um filho guiado pelo Espírito, seguro no amor do Pai e herdeiro das promessas de Deus em Cristo Jesus. Um filho participante da obra eterna de Deus aqui na Terra. Então a pergunta não é se Deus é o seu Pai. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço para viver como filho? Eu oro para que sim. Que esse conteúdo encontre espaço no seu coração e na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, até. Até mais.